Como o Vitor Nunes Leal aponta, a maioria do eleitorado brasileiro vivia aquele período e votava nos municípios do interior, ao menos até o momento em que o Vitor Nunes Leal escreve, aí, na década de 40. E no interior do Brasil predominava, até então, não é o caso atualmente, a maioria, né, da população vivia nas áreas rurais em relação às urbanas. E como ele observou, essa região, né, era perpassada por uma série de problemas, uma miséria muito significativa, então eram regiões extremamente pobres. Em função disso, são justamente os coronéis, os fazendeiros, esses chefes locais que bancam todas as despesas com os gastos, né, eleitorais. Então, por quê? Porque a população, de modo geral, ela não tinha interesse direto. Né? Como ele fala, o roceiro não faria o menor sacrifício no sentido de se empenhar para votar. Né? Porque era algo que não estava diretamente ligado aos seus interesses cotidianos, ele não via um sentido direto naquilo, não havia um envolvimento, uma paixão política que não faria sentido, né, frente à realidade que era vivida. Então era o coronel que custeava isso, né? Então ele custeava desde as despesas para poder, né, fazer toda a parte burocrática até o deslocamento dessas pessoas, então documento, transporte, alojamento, refeição, pagamento pelo dia de trabalho perdido, até roupa, calçado, chapéu, tudo isso era pago pelo coronel, né, por esses candidatos, né, e por seus apoiadores que estavam empenhados em levar esses roceiros, né, essas pessoas aí para votar neles, logicamente. Outra discussão que o Vitor Nunes também traz é a questão da crítica ao espírito público, né? Coloca aí entre aspas o espírito público do coronel, mas que o Vitor Nunes Leal considera que de fato em alguns momentos existe esse espírito público na figura do coronel. Muitas vezes ele foi criticado, né? Interrogado por ser considerado não tendo, né, esse espírito público. Mas é o que ele traz, né? Muitos dos melhoramentos que acontecem nas regiões, como construção de estradas, de hospitais, correio, telégrafo, vários melhoramentos, construção de espaços públicos, até serviços públicos, fornecimento de rede elétrica, de esgoto, água encanada, tudo isso exigia, muitas das vezes, um grande esforço, empenho desses coronéis, que, como ele coloca, chegando em alguns momentos até ao heroísmo, né? É lógico que também, como ele bem aponta, a realização desses serviços, que dependia, por sua vez, não apenas do empenho, mas também do próprio prestígio que ele tinha junto às autoridades, vinha com a contrapartida que era a conservação da sua posição de liderança local. Outra questão que o Vitor Nunes Leal traz também é a questão de como o coronel ele foi visto e criticado, especialmente pelos políticos das outras esferas, como a da esfera estadual e da esfera federal, principalmente, como sendo como se não tivesse ideal político, como se tivesse uma mentalidade muito estreita, confinada ali à localidade, onde o interesse local se sobrepõe aos interesses mais amplos, né, a pensar os interesses da pátria, o progresso da pátria. E o que o Vitor Nunes Leal coloca é que essas críticas são muito frágeis e muitas das vezes elas são motivadas, né? Ele coloca por um idealismo que não sobrevive à própria prática política. Então ele coloca que, por exemplo, muitos desses críticos da esfera estadual e municipal, eles fazem esse tipo de posicionamento, né, esse tipo de crítica em relação ao coronel, até o momento em que precisa desses coronéis para se beneficiar dos seus votos inconscientes. Né? Então, de certa maneira, o que o Vitor Nunes Leal está trazendo aqui é dessa hipocrisia das outras esferas do poder que criticam essa coisa suja, né? Do coronelismo, essa coisa desses votos do cabresto, mas eles próprios se beneficiam desses votos inconscientes aí do coronel. Então, critica até um momento que podem se valer. Isso porque o que o autor aponta é que não dá para
individualizar o problema, né? O problema não está na individualidade ali do coronel provinciano, né? Ele não seria, na interpretação do Vitor Nunes Leal, nem melhor nem pior do que os outros políticos que estão circulando aí nessas esferas mais elevadas de poder, né? Como os estaduais e os federais. Inclusive, grande parte desses políticos que chegam nessas esferas mais elevadas de poder iniciaram a sua carreira no município, na qual, como ele coloca, eles ostentavam a mesma impura falta de idealismo que mais tarde, quando eles se acham na oposição, eles atribuem a esses chefes locais. Então, o que ele aponta é que é necessário a gente retirar esse pessoalismo, né? Na semana passada nós vimos a questão na história, a discussão da Emília Viotti, da importância de despersonalizar a história, né? Ou pelo menos dar menos ênfase à questão do indivíduo e perceber os fatores mais sociais, mais profundos, mais econômicos. E o Vitor Nunes Leal tem uma percepção bastante parecida. O que acontece é que o coronel ele é mais um fruto do que o próprio criador do problema. Ele é vinculado à estrutura econômica e social que configura o Brasil. Então, ele está profundamente configurado a essa tremenda rede de desigualdade e é lógico que individualmente ele contribui para a manutenção dela, uma vez que não se mobiliza por uma transformação aí da ordem, né? Mas o que o autor está querendo trazer é justamente isso, que ele é reprodutor de uma ordem já instaurada, dessa estrutura econômica e social marcada pelas tremendas desigualdades que vimos anteriormente, como a questão da desigualdade em relação à propriedade da terra, a desigualdade de renda, né, em que coloca o coronel, mesmo ele não sendo um cara rico, né, ele acaba sendo rico frente aos demais, né? Frente à população local e à miséria tremenda que viceja pelos interiores daquele período. Outro aspecto aí dessa prática de mandonismo, né, que é o coronelismo, e que gera vários problemas e problemas de longa data, e que me parece que, em algum nível, tem sua herança até os dias atuais, que a gente consegue perceber nos dias atuais, diz respeito à questão da troca de favores, e tem o seu oposto também, né, que o oposto da troca de favores é a perseguição, a gente vai falar um pouco mais no slide mais adiante. E como que essa troca de favores, que se manifesta recorrentemente no ato de arrumar empregos públicos para os seus aliados, né, que está ligado aí justamente à ideia do filhotismo, do paternalismo, né? O que é o filhotismo? Quer dizer, o próprio nome, né? Filhotismo é tratar como um filhinho, né? Vem cá com o papai, vou te dar aqui um presentinho, né, meu bem? Então, essa prática aí do paternalismo, do filhotismo, elas diversas vezes, inclusive o Vitor Nunes fala aqui, né? Ela cai, inclusive, na ilegalidade descarada, né? Beira o ilícito, ele fala, que chega no domínio da delinquência mesmo, nessas práticas ilegais. E muitas das vezes ela fica permeando aí, né? Uma área meio cinzenta entre o legal e o ilícito, mas que, pelo menos do ponto de vista moral e ético, realmente passa longe, né? Mas que isso acaba sendo, como ele coloca, passa-se um pano, né? Passa-se uma esponja regeneradora e ignora-se essas ações. Mas elas têm um efeito muito maléfico para a sociedade como um todo. E dentre os efeitos maléficos que ele coloca aí, tá a questão da desorganização do serviço público local, né? Porque imagina, se você contrata alguém em função dessas alianças, né? Essa prática aí do filhotismo, desse paternalismo, você coloca pessoas para trabalhar que não têm a qualificação necessária, que não têm a motivação necessária, inclusive, né? Que sabem que estão lá de forma por favores, né? E que vão exercer esse serviço público de maneira precária. Então, com base, inclusive, num levantamento aí dos inquéritos que ele fala a respeito do período do Estado Novo, né, depois da Revolução de 1930, que a gente vai ver que depois da Revolução do Estado Novo, não, desculpa, ainda era Vargas, especialmente depois da Revolução de 30, ainda não no período do Estado Novo, que começa em 1937, houve uma série de iniciativas, a gente vai ver isso mais detalhadamente na unidade 3 do curso, que buscaram
modificar, modernizar, tornar o Estado brasileiro mais competente, eficiente em termos de organização de serviços públicos. Isso é algo que acontece na década de 30, inclusive frente a essa realidade que está encontrada aí até o período, né, que a gente está estudando, que vai até justamente o ano 1930. Então, o que se percebe, né? Se percebe que quando eles vão tentar reorganizar, e aí mandam uma série de técnicos, que os serviços públicos são extremamente precários, né? Um despreparo viceja completamente em relação à estrutura organizativa, administrativa dos municípios, e que, como o Vitor Nunes Leal coloca, uma parte disso daí caberia a falta de uma formação técnica, mas que a outra parcela de responsabilidade seria diretamente fruto dessa troca de favores, fruto do filhotismo, né? Que traria uma série de agregados, de aliados políticos, o filho do fulano, filho do Beltrano, que são apoiadores do determinado chefe local, para trabalhar ali, né, e se utilizar desse dinheiro, dos bens, dos serviços públicos, né, do governo municipais para as suas próprias batalhas eleitorais. Então, a incompetência e a desorganização dos serviços públicos estaria também diretamente ligada com essa prática do filhotismo, né, que é parte aí dessa política, desse fenômeno aí do coronelismo no Brasil da Primeira República, nos interiores, né, especialmente quanto mais no interior, mais a gente percebe essa circunstância. E o outro lado dessa mesma moeda, né, que ele coloca aí, a outra face do filhotismo, é o mandanismo, que é a esfera mais agressiva, coercitiva do coronelismo, que é o lado da perseguição aos adversários. E aí ele traz uma frase que, inclusive, em momentos diferentes do texto, ele repete ela, que diz o seguinte: para os amigos, pão, para os inimigos, pau. Né? Então, para os amigos você dá o agrado, alimenta, cuida, né? Essa coisa do filhotismo. E os inimigos você bate. Então, é justamente essa questão também da esfera violenta. Então, de um lado afaga, mas do outro lado bate, que é uma característica extremamente marcante do coronelismo. Então, a relação entre esse chefe local com os seus adversários políticos, como ele coloca, raramente são cordiais. Né? O que predomina é a hostilidade armada, inclusive, a recusa de prestar qualquer tipo de favor aos seus adversários, que, inclusive, nem tenham coragem de pedir, sabendo que isso não seria viável, né? Que eles estão completamente excluídos, apartados da possibilidade de compartilhar os benefícios que o coronel tem a oferecer para os seus aliados, logicamente.